Existe uma conexão que não falha, uma conexão que nos fortalece sempre, que transforma e que nos dá propósito, a conexão com Deus. A oração é o recurso mais poderoso que Deus colocou em nossas mãos. Quanto mais você ora a Deus, mais você conecta a fraqueza humana à força e o poder de Deus. Ao fim do capítulo de número 3, essa série, ela está baseada na carta de Paulo aos Efésios, né? Já estudamos o capítulo 1, o capítulo 2, e agora nós vamos terminar de estudar o capítulo 3. Até esse momento aqui, Paulo, ele está sendo mais teórico. Ele está falando a respeito de algumas doutrinas importantes para a vida da igreja. Ele já falou a respeito da doutrina da salvação, o que nós somos em Cristo Jesus. Paulo já disse que nós fomos escolhidos pelo Senhor. Paulo vai trabalhar também a ideia da doutrina da natureza da igreja, o que é a igreja, né? Como essa igreja foi formada. E Paulo vai dizer que a igreja é formada por judeus e gentios, que agora formam uma só família, um só povo, um só rebanho de Jesus Cristo. E a partir do capítulo 4, né, na próxima semana, Paulo ele vai ser mais prático agora na sua abordagem, né? Então, a partir da semana que vem, nós veremos aí algumas lições bem práticas para a nossa vida, para o nosso dia a dia, lições para a família, lições para aqueles que são casados, lições para os filhos. Então, muitas lições Paulo tem para apresentar aí até o fim desta carta. E hoje, então, nós vamos concluir essa parte mais teórica, mais doutrinária desta epístola de Paulo. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versos 14 a 21. Se você está com a sua Bíblia física, fique à vontade para abrir e acompanhar a leitura, ou se não, você pode acompanhar pelo telão. Efésios capítulo 3, versos 14 a 21, nos diz assim: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor, assim como o apóstolo Paulo orou em nosso favor pela igreja. Nós vamos orar nesse momento para que Deus possa nos instruir, nos orientar e recebermos aquilo que Ele mesmo tem para semear no nosso coração. Querido Deus, graças te damos por esse ajuntamento tão abençoado. Obrigado por tudo que aconteceu até aqui. Obrigado pela tua palavra revelada, que aponta o caminho que devemos percorrer, que aponta o destino da nossa vida. Aqui estamos, ó Deus, prontos para conhecer mais do Senhor. Que o Senhor venha trazer luz à nossa mente, fogo ao nosso coração, para que entendamos, ó Deus, a tua palavra, essa palavra revelada, essa palavra que vem ao nosso encontro, para que sejamos transformados pelo Senhor. Fique conosco, ó Deus, que essa palavra venha habitar no nosso coração, hoje e sempre. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vivemos na geração mais conectada da história. Nunca houve
uma geração tão conectada com a internet, uns com os outros, em todos os lugares do mundo, como a geração de agora. Com um simples toque no celular, nós podemos falar com alguém do outro lado do mundo. Nós podemos assistir a qualquer conteúdo e acessar inúmeras informações. Nós estamos conectados a tudo, mas, ironicamente, muitos se sentem mais desconectados do que nunca. Mas pare para pensar, quantas dessas conexões realmente duram? Quantas amizades online sobreviveriam se as pessoas deletassem suas redes sociais? Quantos relacionamentos superficiais resistem às dificuldades da vida? A verdade, queridos, é que todas essas conexões, elas são temporárias. As conexões que nós fazemos no trabalho, na nossa casa, em todos os nossos relacionamentos, são conexões temporárias. Muitas dessas conexões, elas vêm e vão. E elas não têm poder para transformar quem realmente somos. Nenhuma conexão, por mais genuína que seja, por mais forte que seja, tem poder para nos transformar. Existe uma conexão que não falha. Uma conexão que nos fortalece sempre, que transforma e que nos dá propósito. A conexão com Deus. Essa é a conexão mais importante que eu e você podemos desenvolver ao longo da nossa vida. A conexão com o nosso Deus. A conexão com o eterno. Essa conexão que persiste para sempre, por toda a eternidade. Em Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21, esse texto que nós acabamos de ler, Paulo nos mostra que nós estamos ligados a Deus. E nossa vida é profundamente transformada por esse Deus, no qual nós estamos conectados. Esse Deus que tem autoridade para nos transformar de dentro para fora. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, 3 igrejas se destacam. A primeira delas é a igreja de Jerusalém, a principal igreja daquela época, a mãe de todas as igrejas do primeiro século. Segundo, a segunda igreja mais importante daquela época é a igreja de Antioquia da Síria. Em terceiro, a igreja de Éfeso. A igreja de Jerusalém foi a igreja mãe. A igreja de Antioquia foi a primeira igreja missionária que cumpriu a grande comissão e foi até os confins da terra para proclamar o evangelho de Jesus. A igreja de Éfeso se destaca por seu grande envolvimento missionário. Foi ali que o apóstolo Paulo experimentou um grande avivamento espiritual. Quando ele chegou na cidade de Éfeso, a idolatria retrocedeu, o avanço do evangelho alcançou famílias, formou discípulos de Jesus, e a igreja de Éfeso plantou várias igrejas na província da Ásia Menor. A igreja de Éfeso foi pastoreada pelo jovem pastor Timóteo e depois pelo apóstolo João. Mas na sua primeira prisão em Roma, Paulo escreve essa carta. Talvez a carta que mais destaca a beleza e a profundidade da doutrina da igreja no Novo Testamento. Não há nenhuma outra carta no Novo Testamento que relata com tanta profundidade o que é a igreja, o que Deus faz e tem feito na igreja. Aqui nessa carta, Paulo vai fazer 2 orações. A primeira oração, no capítulo 1. E a segunda oração é o texto que nós acabamos de ler. Nós estamos diante de uma oração do apóstolo Paulo em favor da igreja de Éfeso e em favor de todas as demais igrejas que surgiriam depois de Éfeso. Nessa segunda oração, Paulo pede a Deus capacitação e poder. Aqui, meus irmãos, Paulo faz a oração mais corajosa da história. Ninguém nunca se atreveu
fazer uma oração como essa que o apóstolo Paulo fez no 3. Nós temos uma oração ousada, corajosa. Paulo aqui se coloca de joelhos e pede a Deus um conhecimento profundo. Quanto mais nós nos prostramos diante de Deus, como Paulo fez, mais alto nós conseguimos enxergar as coisas espirituais. A oração é o recurso mais poderoso que Deus colocou em nossas mãos. Quanto mais você ora a Deus, mais você conecta a fraqueza humana à força e o poder de Deus. A oração é o pequeno falando com o Todo-Poderoso. A oração é o frágil conversando com aquele que pode todas as coisas. Quando você ora, você está conectando o altar da terra ao trono do céu. E Paulo aqui, ele está orando para que Deus revista a sua igreja com poder. Lembre-se que Paulo está preso, mas a palavra de Deus está livre. O inimigo da igreja pode impedir que um discípulo pregue a palavra de Deus. O inimigo pode impedir que o discípulo de Jesus pregue o evangelho. Mas o inimigo não pode impedir a oração da igreja. E Paulo aqui está preso, algemado, encarcerado, mas ele está orando. O interessante é que Paulo não faz nenhum pedido de coisas terrenas, materiais ou circunstanciais. O interessante é que Paulo aqui ele está vivenciando muitas lutas. Ele poderia pedir a Deus a sua soltura. Ele era um homem enfermo, ele poderia pedir para Deus cura em favor da sua enfermidade. Ele está cheio de cicatrizes, ele foi abandonado, ele foi esquecido da prisão. Ele poderia pedir a Deus que o tirasse daquele lugar, que Deus saísse em sua defesa, uma vez que ele foi preso injustamente. Mas Paulo não faz nenhum desses pedidos. Ele pede a Deus capacitação e poder. Em meio à prisão, em meio ao abandono, em meio ao cárcere, Paulo pede capacitação e poder de Deus. No verso 14, Paulo diz assim: por esta causa. Que causa é essa? Paulo está se referindo a tudo aquilo que ele já falou anteriormente até aqui. O que ele já compartilhou no capítulo 1, no capítulo 2. Ele já havia dito que a salvação é uma obra de Deus. No capítulo 1, ele diz que nós somos redimidos e adotados à família de Deus. E ele vai dizer que o Espírito Santo nos foi dado e que Deus há de completar a obra que ele começou em nós. Já no capítulo 2, ele compartilhou conosco que essa redenção planejada pelo Pai foi executada pelo Filho, Jesus Cristo, e agora nós passamos de mortos espirituais para aqueles que têm a vida em Cristo. Ainda no capítulo 2, ele diz que judeus e gentios foram unidos a uma só família, de tal maneira que o muro da separação, o muro da inimizade foi quebrado. E agora judeus e gentios formam a igreja. No capítulo 3, na semana passada, nós vimos que o grande mistério de Deus foi revelado. Deus forma de judeus e gentios um só povo, uma só igreja, um só rebanho e uma só família. Quais as lições que nós podemos aprender aqui nesta lição, nesse texto tão bonito do apóstolo Paulo, nessa oração tão bela de Paulo? Em primeiro lugar, a primeira lição que aprendemos na oração de Paulo é sobre uma conexão que nos fortalece com o poder. Agora, Paulo vai orar: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. O interessante é que o judeu tinha o costume de orar em pé, mas Paulo se coloca de joelhos diante do Pai. Ele está tão maravilhado com o plano da redenção, que ele vem compartilhando desde o início da sua carta, que ele não tem outra postura a não ser se curvar diante de Deus.
diante da grandeza da salvação, do imenso poder de Deus sendo operado na vida do pecador, Paulo se coloca de joelhos diante de Deus. E agora, no verso 2, ele vai mostrar a motivação da sua oração. No verso 15, melhor dizendo, de quem toda a família nos céus e na terra receba o nome. Paulo está ensinando aqui que a igreja é a família de Deus. O que Paulo quer ministrar aqui no nosso coração? Ainda que você tenha feito parte de uma família que brincou com os seus sentimentos, que machucou você, talvez uma família que tenha rejeitado você, apesar de tudo isso, apesar desse histórico difícil, você pertence a uma família que não existe rejeição. Na família de Deus não há rejeição. Deus nos adota, Deus nos escolhe em Cristo Jesus. E Paulo aqui está dizendo que a igreja do céu e a igreja da terra, ou seja, a igreja triunfante e a igreja militante é uma igreja só. E a igreja tem identidade, a sua identidade é o seu Pai. Essa é a nossa identidade como igreja. Nós temos um Pai, o Deus eterno, o Todo-Poderoso. Lá no céu e aqui na terra nós somos uma única igreja e temos uma única identidade. Chamamos de Deus de nosso Pai. E sempre vai ser assim ao longo da história. A igreja triunfante, a igreja que já está no céu, e a igreja militante, essa igreja que está caminhando aqui na terra, sempre vai chamar de Deus Pai. E Deus, ele tem grandes projetos para a igreja. Deus tem grandes planos para a igreja. A igreja é esperança para um mundo corrupto. A igreja é o grande plano de Deus para transformar a vida das pessoas. E é por isso que no verso 16, Paulo vai continuar dizendo: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Que oração maravilhosa. Palavras profundas do apóstolo Paulo aqui na sua oração. Mas o que Paulo está pedindo aqui de fato? Para que Deus, na riqueza da sua glória, conceda o que ele vai pedir a partir desse momento. Pense comigo. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é um atributo de Deus, uma característica de Deus. A Bíblia diz que Deus tem muitos atributos, muitas qualidades, mas ele tem algumas qualidades que só ele tem. Ele não distribuiu algumas qualidades com os anjos e nem com os homens. Alguns atributos são incomunicáveis. Deus não comunicou, não deu ao homem e nunca vai dar. Como, por exemplo, só Deus é autoexistente. Só Deus é soberano. Só Deus é infinito. Só Deus é imutável. Só Deus é onipotente. Só Deus é onipresente. Só Deus é onisciente. Esses são alguns atributos incomunicáveis de Deus, que eu e você não possuímos em nossa natureza. Já existem outros atributos que ele distribuiu a nós. Como, por exemplo, Deus é amor e nós podemos amar uns aos outros. Deus é bom e nós podemos ser bons. Deus é justo e Deus requer de nós a sua justiça. Esses atributos fazem parte da nossa natureza. E essas características foram presente de Deus a nós. Mas o que Paulo está orando aqui é para que Deus reúna todos os seus atributos, para que, segundo a riqueza da sua glória e toda a manifestação do ser de Deus. Eu vou te explicar. Sabe o que Paulo ele está dizendo aqui?
Sabe qual é a referência, o ponto principal da oração de Paulo aqui? É a seguinte: Senhor, tudo que tens, tudo que tu és, use na resposta a essa oração que eu vou fazer. Mas qual é o conteúdo desse pedido que Paulo vai fazer aqui? No verso 16, Paulo nos diz que sejam fortalecidos no poder. A primeira coisa que Paulo vai pedir aqui é poder interior. Mas por que Paulo pede isso? Todo crente salvo tem o Espírito Santo na sua vida. Aquele que foi salvo por Jesus Cristo, o Espírito Santo reside nele. Quem não tem o Espírito Santo não pertence a Deus. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Todo salvo tem o Espírito Santo, mas nem todo salvo que tenha o Espírito Santo tem o Espírito Santo governante na sua vida. Eu vou explicar melhor. Aquele que foi escolhido por Deus, ele tem o Espírito Santo na sua vida. Mas há muitos que têm o Espírito Santo na sua vida, mas não têm o Espírito como governante da sua caminhada, da sua história. É por isso que lá na frente, Paulo vai dizer que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nem todo crente em que o Espírito Santo habita está revestido do poder do Espírito. É isso que Paulo está dizendo aqui na sua oração. Nós precisamos do poder de Deus. E para que nós tenhamos acesso a esse poder de Deus, nós precisamos estar revestidos desse poder. Precisamos estar cheios da presença de Deus. Porque é o poder que vem do Espírito. E é esse poder que é aplicado em nosso coração. É o Espírito Santo que vem e processa esse poder e ele então nos capacita. E onde que esse poder é manifesto? No homem interior. Se nós pararmos para perceber, a vida cristã é uma vida de poder. Muitas vezes nós, conservadores, temos medo de falar sobre o poder de Deus. Achamos que essa área é apenas para os nossos irmãos pentecostais. Mas não, irmãos. Nós precisamos de poder. Aliás, essa é a única maneira de nós progredirmos na vida cristã. Quando nós temos acesso ao poder de Deus. Nós precisamos que Deus nos visite de maneira especial, com o poder que vem do alto. E o Espírito Santo, ele veio para trazer esse poder. O reino de Deus é poder, a palavra de Deus é poderosa. E o Espírito Santo veio para trazer esse poder a mim e a você. Sabe qual que é o projeto de Deus na sua vida? É que você não seja um crente fraco, vivendo uma vida rasa, pobre, infrutífera. Não, esse não é o projeto de Deus para você. O projeto de Deus para a sua vida é que você seja capacitado com esse poder que vem do alto, que vem de Deus. Quando nós olhamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos ali 59 referências do Espírito Santo. E uma parte dessas referências tem a ver com esse projeto de Deus, de nos capacitar com esse poder. Mas por que nós precisamos do poder de Deus? Por que você precisa do poder de Deus? Para que você viva uma vida de santidade de acordo com a vontade de Deus. Se nós não recebermos o poder de Deus, nós não conseguiremos agradar a Deus. Não conseguiremos alcançar a santidade, o projeto de Deus para nós. Nós precisamos do poder de Deus para que nós glorifiquemos ao Senhor. E esse é o pedido de Paulo em favor da igreja. Que a igreja seja fortalecida com poder. Com poder para pregar a palavra de Deus. Poder para vencer o mundo, o diabo. Nós precisamos do poder de Deus.
eu e você precisamos ser revestidos desse poder, para que possamos alcançar aquilo que o Senhor Jesus preparou para nós. Deus quer ser glorificado. Ele quer ser adorado por cada um de nós, através do nosso testemunho, através da nossa vida. Mas não tem como nós vivermos aqui nesse mundo sem esse poder para agradar ao Senhor, para adorar ao Senhor. A segunda lição que nós aprendemos aqui na oração do apóstolo Paulo é sobre uma conexão que nos aprofunda no amor. No verso 17, Paulo diz: e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Precisamos do Espírito Santo agindo em nosso homem interior, para que nós possamos compreender a implicação de Cristo em habitar no nosso coração pela fé. Se nós não acessarmos o poder de Deus, nós não vamos compreender o que é Cristo habitando em nós. E a Bíblia diz que Cristo habita em nós de forma permanente. Cristo habita em nós. Você já parou para pensar que todas as áreas da sua vida precisam estar à disposição de Jesus Cristo? Se você crê que Jesus habita em você por intermédio do Espírito Santo. Porque se nós cremos que Jesus habita em nós, então nós precisamos entregar a Jesus todas as áreas do nosso ser. Será que existe alguma área da sua vida que não está sendo governada por Jesus? Dirigida por Jesus? Porque só aqueles que permitem Jesus governar todas as áreas da vida podem dizer que Cristo habita dentro dele. Você já colocou Jesus para comandar a sua casa, a sua vida? Você já entregou para Jesus todas as chaves de todas as áreas da sua vida? Será que Jesus, como Senhor, ele tem acesso a todas as áreas da sua vida? Como Deus soberano, como Deus todo-poderoso? Será que você já entregou a Jesus as chaves dos seus relacionamentos? Será que você já entregou a Jesus as chaves da sua família, da sua casa? Será que você já entregou a Jesus as chaves de todas as áreas relacionadas à sua vida? Ou você tem restringido o acesso de Jesus a algumas áreas da sua vida? Às vezes nós pensamos em poder como algo sobrenatural, um milagre que acabou de acontecer. Mas Paulo aqui ele está dizendo que esse revestimento de poder tem implicações práticas na nossa vida. Significa, de fato, entregarmos ao Senhor todo o nosso ser nas mãos de Jesus, para que Ele possa comandar e dirigir todas as coisas. É por isso que Paulo vai dizer no verso 17, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Paulo aqui ele vai fazer uso de duas metáforas: enraizados e alicerçados. A palavra enraizados vem de raiz, e a palavra alicerçados vem de alicerce. Ele está usando uma figura da botânica e uma figura da engenharia civil. Ele está usando a imagem de uma árvore e ele está usando a figura de um prédio. E nós sabemos que tanto a árvore quanto um prédio precisam de estabilidade. O que dá estabilidade para uma árvore? A sua raiz. Quanto mais profunda a raiz, mais estabilidade aquela árvore vai ter. Mas o que dá estabilidade para um prédio? O seu alicerce. Se uma árvore não tiver uma raiz forte, vem o vento e ela cai. Se um prédio não tiver um bom alicerce,
Se o engenheiro errar os cálculos, quando vem um problema grave, aquele prédio entra em colapso. Como você sabe se de fato Jesus habita no seu coração? Como saber se Jesus não é um morador temporário, mas o dono da casa, o dono da nossa vida? Paulo vai dizer: se nós amamos os nossos irmãos, se nós amamos uns aos outros, isso significa que de fato Jesus mora em nós. Mas como você sabe que você ama? Quando vem os problemas da vida e você permanece de pé. Porque você está alicerçado, enraizado. Onde? Em Cristo. Porque amar quem você ama, porque amar quem ama você, até um ateu consegue fazer isso. O ateu não ama a Deus, mas ele ama sua esposa, ele ama seu pai, ele ama sua mulher, ele ama seus filhos. Mas agora, quando você enfrenta uma tempestade, quando as críticas injustas vêm, quando você é vítima de pessoas que querem arruinar a sua vida, o seu trabalho, a sua reputação, sua família, sua honra, quando esse vendaval passa pela vida como um furacão, e você está enraizado, alicerçado, você permanece firme, e a Bíblia diz que você vai conseguir até amar os seus inimigos. Que coisa maravilhosa é saber que quando nós estamos alicerçados em Cristo, nós não pagamos o mal com mal, mas pagamos o mal com bem. E mais do que isso, nós temos forças até mesmo para orar em favor dos nossos inimigos. Essa é a evidência de que você pertence a Jesus. Essa é a evidência de que Cristo habita em você. Quando você ama o seu irmão, o seu próximo, os seus inimigos. Não teremos relacionamentos saudáveis dentro de casa e nem fora de casa, a não ser que o Espírito Santo nos capacite e que Cristo habite em nós. Por que muitos relacionamentos estão acabando, chegando ao fim? Porque Cristo não habita no coração. E é por isso que Paulo vai dizer no verso 18, isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Paulo aqui está dizendo que não existe a possibilidade de você ser um crente verdadeiro, pleno, sozinho, desigrejado ou isolado. Tem muitos crentes por aí, achando que podem servir a Deus, podem amar a Deus, vivendo de forma desigrejada, isolado, sem participar da comunidade. Porque Paulo vai dizer, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Como que nós conhecemos o amor de Cristo? Quando nós estamos reunidos, quando nós estamos juntos, quando nós entendemos que nós somos os santos aqui, a família de Deus, o rebanho de Deus, o corpo de Cristo. Não existe crente isolado, não existe crente desigrejado, não existe crente só na sua casa. Você pertence a um corpo, você pertence a uma família, você pertence a um rebanho. E tem que ser com todos os santos. Nós precisamos de poder para compreendermos o amor de Cristo. O teólogo Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: se quisermos conhecer algo do amor de Deus, devemos olhar para a cruz. Ali está a maior demonstração do seu amor por nós. Se você entende a cruz, se você compreende a cruz, e você não se emociona, você não entendeu a cruz.
se a cruz não mexe com o seu ser, se a cruz de Cristo Jesus e o seu sacrifício não toca você, se isso não mexe com o seu interior, você ainda não entendeu o que ele fez por você. E Paulo está orando para que Deus dê essa capacidade para a igreja, para que a igreja possa entender a largura, o comprimento, a altura do amor de Deus. É como se Paulo estivesse orando da seguinte forma: Senhor, eu quero que os membros da sexta igreja sejam visitados pelo Senhor de maneira especial, com poder, e que dessa forma Cristo habite no coração deles de forma radical. E que dessa forma, Pai, eles conheçam como nunca conheceram antes a largura, a profundidade, a altura e o cumprimento do teu amor por eles. Que eles entendam o tamanho do teu amor por eles. Essa é a oração do apóstolo Paulo. É assim que Paulo está orando aqui, para que nós possamos compreender a dimensão do amor de Deus. O amor de Deus é largo porque conquista pessoas do mundo inteiro. O amor de Deus é comprido porque durará por toda a eternidade. O amor de Deus é alto porque eleva o pecador até os céus. O amor de Deus é profundo porque resgata o pior pecador e leva para morar com o Senhor. É o amor de Cristo derramado em nosso coração. É o que faz com que Paulo diga essas palavras tão maravilhosas ao Senhor. Eu e você precisamos conhecer o amor de Cristo. Esse amor que excede todo entendimento. Se você não entender o amor de Cristo, se você não compreender o amor que Jesus tem por você, você vai viver uma vida infrutífera. Você não vai avançar. Você não vai se apropriar das bênçãos espirituais que o Senhor tem preparado para você, para toda a sua igreja. Você compreende qual é a largura do amor de Deus, o comprimento do amor de Deus, a altura do amor de Deus, a profundidade do amor de Deus na sua vida? Você consegue entender isso? A terceira e última lição que nós aprendemos aqui na oração de Paulo é sobre uma conexão que nos conduz à plenitude. Paulo continua a sua oração: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Acredito que não tem jeito de pedir mais. Ou tem? Porque cada parte da oração do apóstolo Paulo parece que ele está aprofundando o seu conhecimento em Deus. Ele está pedindo, parece que algumas coisas aqui tão distantes. O que Paulo está pedindo aqui parece algo incompreensível para a nossa mente humana, porque ele diz para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ele não pede para que você seja tomado de Deus. Ele não pede para que você seja tomado pela plenitude de Deus. Ele pede para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. Eu pergunto a você, quem é Deus? Pensa nos atributos de Deus, a sua infinitude, a sua imensidão, a sua eternidade, a sua grandeza. E Paulo está dizendo para que eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus. O universo não é imenso e nem infinito. Você sabia disso? Porque imensidão e infinitude são atributos, características exclusivas de Deus. Mas para nós, humanos, limitados, o universo é imenso e infinito. Porque nenhum homem na história, por mais conhecedor das ciências,
é capaz de dizer onde está o último limite do universo. Ninguém pode dizer e afirmar que termina o universo. E os homens estão perplexos diante da grandeza do universo. E a palavra de Deus nos diz que Deus, ele conhece todos os limites da terra. E que ele está presente em todos os cantos desse universo. E Paulo aqui está orando para que eu e você, vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo está orando aqui para que você seja tomado da plenitude de Deus. Que nós sejamos possuídos por Deus, como se cada milímetro do nosso corpo e da nossa alma exalasse a Deus. Que dessa forma, cheios do poder de Deus, nós sejamos tomados pela plenitude de Deus. Será que isso é utopia? Será que é possível sermos tomados pela plenitude de Deus? Isso não é uma utopia. Essa é uma realidade que está à minha e à sua disposição. Deus quer nos tomar com seu poder. Deus quer que toda a sua plenitude esteja em nós. É por isso que Tiago, na sua carta, ele diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele orou para que não chovesse, não choveu sobre a terra. Elias era um homem semelhante a mim, semelhante a você. Esse poder, essa plenitude de Deus estão à nossa disposição. Mas talvez corremos o risco de achar que Paulo exagerou demais. Porque no verso 20 ele diz algo ainda mais maravilhoso. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Em nós. O que Paulo está dizendo aqui é que não há limitação em Deus. Se você pensa que você foi ao máximo, tem mais espaço para conquistar. Tem mais para ir. Tem mais para dar. E Paulo termina a sua oração com as seguintes palavras: a ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Sabe o que significa o desfecho dessa oração do apóstolo Paulo? Significa que nós viveremos para sempre, por toda a eternidade, para exaltar a Deus. Depois que você estiver no céu, já glorificado, você ainda estará conhecendo a esse Deus. Você ainda está conhecendo o amor de Deus e glorificando a esse Deus por toda a eternidade. Por toda a eternidade, você e eu estaremos adorando e glorificando a Deus. Não seria melhor nós começarmos esse ensaio agora? Não seria melhor você ser revestido de poder agora? Não seria melhor sermos revestidos, tomados de toda a plenitude de Deus agora? Se no céu nós estaremos ainda conhecendo a Deus, aqui nós temos a oportunidade de sermos tomados por toda a plenitude de Deus, de sermos conduzidos pelo poder de Deus. E a minha oração para você, discípulo de Jesus, assim como Paulo orou, é que você seja tomado por esse poder. Esse poder para que você compreenda qual é a profundidade, o tamanho, a altura do amor de Deus por você. Eu gostaria de concluir essa nossa meditação lembrando que o maior poder que um cristão pode experimentar não está fora dele, mas dentro dele.
resultado de uma viva conexão com Deus. O maior poder que você pode experimentar não está fora de você, mas está em você, através do Espírito Santo. Essa conexão com Deus não é uma ideia abstrata, não é um conceito religioso distante. É uma realidade espiritual poderosa, que está acessível a todo aquele que crê. Esse poder aqui não é uma emoção temporária, mas é uma união vital, profunda e transformadora com Deus. Pense nisso. É por meio dessa conexão que nós somos fortalecidos no homem interior. Você precisa estar conectado com Deus, para que o seu homem interior seja fortalecido. Não é conectado apenas com as pessoas, não é estar apenas conectado com a igreja, mas em primeiro lugar estar conectado com Deus. Você precisa viver uma vida de santidade, você precisa cumprir o propósito de Deus, você precisa agradar a Deus, para que você seja fortalecido. E é nessa conexão com Cristo que Ele decide então fazer morada no nosso coração. E eu pergunto a você, Cristo faz morada permanente na sua vida? Cristo tem habitado de forma permanente na sua vida? Ou Cristo está habitando em você de forma temporária? O que a sua vida diz sobre isso? É através dessa conexão que nós experimentamos o amor incomparável de Deus. E é por meio dessa conexão com Cristo que Deus nos enche com a sua plenitude, com a sua glória. Qual foi a última vez que você orou pedindo esse poder para Deus? Não poder para você curar você mesmo. Não poder para que você cure um familiar seu de uma enfermidade. Mas qual foi a última vez que você fez como o apóstolo Paulo? Você se prostrou diante do Senhor e disse: Senhor, dai-me do seu poder. Dai-me do seu poder. O poder que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos. É o poder que está à nossa disposição. Que está à disposição da igreja. É por isso que nós avançamos, na certeza de que Cristo está conosco. É por isso que as lutas não são as coisas mais importantes desta vida, mas Cristo Jesus. É por isso que nós vencemos. Porque temos acesso a esse poder e podemos desfrutar do poder de Deus. Agora e para todo sempre. Eu quero concluir perguntando mais uma vez ao seu coração. Cristo, de fato, mora dentro de você? Cristo, de fato, habita em você? Deus já visitou o seu povo de maneiras espetaculares no passado. E Deus pode fazer isso ainda hoje. Deus pode te visitar ainda hoje com poder. Assim como Ele já fez com tantos homens e mulheres no passado. Nós podemos experimentar esse poder de Deus. Podemos desfrutar desse reavivamento espiritual que nós precisamos para a nossa vida. Que bom que um dia Paulo orou em favor da igreja de Éfeso e em favor das nossas vidas. Para que de fato nós possamos compreender o que é ser um discípulo de Jesus, o que é ser uma igreja. E a igreja tem como sua maior marca o sacrifício de Cristo Jesus em seu favor e o poder de Deus à nossa disposição. Que esse poder esteja com você, que esse poder esteja na sua vida, na sua casa, que esse poder te acompanhe hoje e para sempre, para a glória de Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus,
Nós precisamos do teu poder para compreendermos a grandeza do teu amor. Que alegria é saber que o Senhor habita em nós. E o nosso desejo, ó Deus, é que essa habitação seja permanente. Que o Senhor esteja conosco sempre. Esse é o desejo do nosso coração. Nos dê forças, ó Pai, para que possamos glorificar o teu nome, para que sejamos bênção na vida uns dos outros. Nos ajude a amarmos os nossos inimigos. Nos ajude, ó Deus, a se importar uns com os outros. Nós queremos ser conhecidos como o povo que ama, porque cremos que podemos ser revestidos de poder, podemos ser revestidos da plenitude do Senhor. Nós desejamos, Senhor, experimentar a plenitude do Senhor na nossa vida. Nós queremos ser tomados pela tua presença, para que possamos compreender de fato a grandeza do teu grande amor. Esse amor poderoso, esse amor que nos alcançou, que nos transformou de injusto a justo, que nos transformou de pecadores a santos. Louvado seja o teu nome, ó Pai, pelo grande amor do Senhor para conosco. Fique conosco, ó Deus. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. Possamos, ó Deus, sempre andar na direção do Senhor, para que venhamos experimentar toda a plenitude do Senhor na nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.